Uma exposição das 7 eras da Igreja. A Era da Igreja de Esmirna. Continuação da página 94. A saudação. Apocalipse capítulo 2, verso 8. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. O primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ora, estas não são palavras de um homem. Um mero homem, pudesse ele falar da sepultura, diria: eu sou o primeiro e o último, que fui vivo e estou morto. A primeira coisa que acontece a um homem é que ele nasce, está vivo. E a última coisa que acontece é que ele morre. Portanto, este não é um homem falando. Este é a deidade. O homem, Adão, tomou a vida e a converteu em morte. Mas este homem, Jesus, tomou a morte e a converteu em vida. Adão tomou a inocência e a converteu em culpa. Este tomou a culpa e a converteu em justiça. Adão tomou um paraíso e o converteu num imenso e agreste deserto. Porém, este está voltando para converter uma terra oscilante e cambaleante com a destruição num outro Éden. Adão tomou uma vida de comunhão e alegria com Deus e a converteu num deserto de trevas espirituais que causou todo o pecado, decadência moral, dor, sofrimento, desilusão e corrupção que guerreiam dentro das almas dos homens. Mas este, a partir de toda a morte trágica e degradação que preencheu a humanidade, causou uma vida de justiça e beleza, de forma que, assim como o pecado uma vez reinou na morte, também os homens pudessem agora reinar com justiça por um, a saber, Jesus Cristo. E não é assim como a ofensa, embora, em verdade, ela fosse terrível. Porém, agora muito mais é o seu dom para a vida eterna. E aqui está ele, andando no meio daqueles a quem redimiu, a saber, sua igreja. E o que eram aqueles que foram redimidos? Não eram muitos como Paulo, assassinos e corruptores? Não eram muitos como ladrão, moribundo, saqueadores e homicidas? Todos troféus de sua graça, todos trazidos de volta da morte, todos vivificados em Cristo Jesus, o Senhor. Eu não sei se você notou a saudação para a primeira era e depois notou a desta era. Simplesmente coloque-as juntas. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio das igrejas. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Esta é a mesma e a única pessoa. E ele nos está deixando saber que a igreja é sua. Como a semente do fruto está no meio do fruto, assim está ele, a semente real, no meio da igreja. Como só a semente tem vida em si, assim é ele, o autor da vida para a igreja. O seu andar significa o seu incansável cuidado por ela. Ele é o sumo pastor zelando pelos seus. Esse é o seu direito, pois ele comprou essa igreja com seu próprio sangue. Esse sangue é o sangue de Deus. Aquele que possui essa igreja é Deus, o próprio Deus. Ele é o primeiro e o último. Esse título implica a eternidade. Ele foi morto e reviveu. Ele pagou o preço de maneira que ele tem exclusiva posse do templo de Deus. Ele o governa. Ele é adorado nele. Ele se ressente de qualquer um que assuma a direção de seu domínio e autoridade. Sem dúvida, a razão pela qual ele se apresenta a cada era como a deidade é para
advertir, confortar as pessoas. Ele adverte a falsa vinha e conforta a verdadeira vinha. Este é o único verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Ouçam-o e viva. Condições da era. Apocalipse capítulo 2, verso 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. A chave para esta era é, evidentemente, a tribulação. Se houve tribulação na primeira era, eis agora predita uma tribulação intensificada durante toda a segunda era. Não há dúvida de que as seguintes palavras de Paulo referiram-se à multidão de cristãos, onde quer que estivessem no mundo e em cada era. Hebreus 10, 32 a 38. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feitos a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A mera associação das pessoas de bom coração com o verdadeiro crente poderia muito bem acarretar a morte em troca da bondade deles. Agora, o Senhor Deus Todo-Poderoso diz: eu sei. Lá está ele andando no meio de seu povo. Lá está ele, o sumo pastor do rebanho. Porém, ele retém a perseguição? Ele detém a tribulação? Não. Ele não o faz. Ele simplesmente diz: eu sei a tua tribulação. Eu não estou de maneira nenhuma desatento ao teu sofrimento. Que pedra de tropeço isto é para tantas pessoas. Como Israel, elas têm dúvidas se Deus realmente as ama. Como pode Deus ser justo e amoroso se ele fica de lado e observa seu povo sofrer? Isso é o que eles perguntaram em Malaquias 1, de 1 a 3. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amastes? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Veja você, eles não podiam compreender o amor de Deus. Eles pensavam que o amor significava nenhum sofrimento. Eles pensavam que amor significava um bebê com cuidado dos pais. Mas Deus disse que seu amor era amor eletivo. A prova do seu amor é a eleição, visto que não importava o que acontecesse, seu amor era verdadeiramente comprovado pelo fato deles terem sido elegidos para a salvação. Por vós ter Deus elegido para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Ele pode entregar você à morte
como fez com Paulo. Ele pode entregar você ao sofrimento, como fez com Jó. Essa é a prerrogativa dele. Ele é soberano. Mas tudo é com um propósito. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria o autor da frustração e não da paz. Seu propósito é que, após termos sofrido um pouco, fôssemos aperfeiçoados, confirmados, fortalecidos e firmados. Como disse Jó, ele cuida de nós. Jó 23, 6b. Veja você, ele próprio padeceu. Ele aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Ele verdadeiramente foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. Hebreus 5, de 8 a 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E de acordo com Paulo, ele deixou para a sua igreja uma medida de sofrimento para que eles também, por meio da sua fé em Deus, enquanto padecendo por ele, chegassem a um lugar de perfeição. Porque ele quis isto. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Por que ele fica de lado? A razão encontra-se em Romanos 8, 17 e 18. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A menos que padeçamos com ele, não podemos reinar com ele. Você tem que padecer para reinar. A razão disto é que o caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem o caráter é satânico. Porém, o poder com o caráter é apto para governar. E uma vez que ele quer compartilhar conosco até o seu trono na mesma base em que ele venceu e está sentado no trono de seu Pai, então nós temos que vencer para nos assentarmos com ele. E a pequena aflição temporária que sofremos agora não é para comparar com a tremenda glória que em nós há de ser revelada quando ele vier. Oh, que tesouros estão armazenados para aqueles que estão dispostos a entrar em seu reino através de muita tribulação. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Isso é o que Pedro disse. É estranho que Deus queira desenvolver em nós um caráter semelhante a Cristo, que vem através do sofrimento? Não, Senhor. E todos nós temos provas. Todos nós somos provados e corrigidos como filhos. Não há um que não passe por isso. A igreja que não está padecendo e não está sendo provada, não tem isto. Não é de Deus. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho.
Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Agora, esta condição especial em Esmirna deve ser aplicada a cada era. Não há nenhuma era livre disto. Não há nenhum verdadeiro crente livre disto. Isso é Deus. Esta é a vontade de Deus. É necessário. Precisamos do Senhor para nos ensinar a verdade de que devemos padecer e ser semelhante a Cristo ao cumprir isto. O amor é sofredor, é benigno. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os céus nublados e tempestades da vida não são sinais da desaprovação de Deus. Tampouco céus claros e águas tranquilas são sinais de seu amor e aprovação. Sua aprovação de qualquer um de nós é somente no amado. Seu amor é eletivo, o qual ele tinha por nós antes da fundação do mundo. Ele nos ama? Ah, sim. Mas como saberemos? Nós saberemos porque ele assim disse. E manifestou que, de fato, ele nos amou porque nos trouxe para si e nos deu do seu Espírito, estabelecendo-nos como filhos. E como provarei meu amor por ele? Crendo no que ele disse e conduzindo-me com gozo no meio das provas que ele, em sua sabedoria, permite acontecer. Eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. Aí está novamente. Veja-o andando para cima e para baixo no meio de sua igreja. Como um pai, ele está observando sua família. Ele é o cabeça de sua família. Ele é o provedor. Ele é o protetor. Todavia, ele observa a pobreza deles. Oh, como o crente sem instrução tropeça nisto. Como pode Deus suportar, observar os seus num tempo de necessidade e simplesmente não parar aquilo tudo? Simplesmente ceder e derramar generosamente cada coisa material sobre eles? É aqui que você tem que crer novamente no amor e bondade e sabedoria de Deus. Isto também é necessário. Recorde que ele admoestou: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Vosso Pai sabe das coisas de que necessitais. Aquele que veste o lírio e alimenta o pardal fará muito mais por vós. Estas coisas físicas não são as verdadeiras necessidades básicas da vossa vida, pois a vida de um homem não consiste das coisas que ele possui, mas de preferência buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as necessidades materiais vos serão acrescentadas. O povo de Deus não é inclinado ao material. Eles são inclinados a Cristo. Eles não buscam os tesouros que são de baixo, eles buscam os que são de cima. É absolutamente verdadeiro que a maioria dos cristãos não são ricos, mas exatamente eles estão no lado pobre. Foi assim nos dias de Jesus. Isto foi verdade nos dias de Paulo e deve ser verdade hoje. Isto não é tão verdade hoje porque a era de Laodiceia é uma era de vasta riqueza, onde frequentemente o critério de espiritualidade é a abundância de bens terrenos. Que coisa! Quão rica é a igreja em bens, mas quão pobre em espírito.
Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é material. Ele está dentro de nós. Um homem rico é rico em Deus, não em coisas mundanas. Ó, clama o Espírito, eu vejo tua pobreza, eu vejo tua necessidade. Tu não tens muitos, se tiveres algo, do que te jactares. O que tinhas foi tirado de ti. Tu alegremente renunciastes às tuas possessões em troca das eternas. Tu és zombada. Tu és escarnecida. Tu não tens recursos materiais aos quais recorrer. Mas tu és rica, apesar de tudo isto. Tua segurança repousa naquele que é teu escudo e teu grandíssimo galardão. Teu reino ainda está por vir, mas ele virá, e será um reino eterno. Sim, eu estou cônscio de tuas provas e pesares. Eu sei quão duro é avançar, mas eu lembrarei tudo isto quando retornar para te reclamar como minha propriedade, e então eu te recompensarei. Agora, isto não é nada contra as pessoas ricas, porque Deus pode salvar um homem rico. Alguns dos filhos de Deus são ricos, mas o dinheiro pode ser um grande laço, não somente para aqueles que o têm, mas para os que não o têm. Lá atrás, na primeira era, Tiago reclamou àqueles que estavam dando grandes valores às pessoas ricas. Não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Os pobres ali estavam procurando adular os ricos a fim de obterem ajuda, em vez de confiar em Deus. Não façam isto, diz Tiago. Não façam isto. O dinheiro não é tudo. O dinheiro não é a resposta. E hoje também não é a resposta. Temos mais riquezas do que jamais tivemos e, todavia, menos está sendo realizado espiritualmente. Não é com dinheiro que Deus trabalha. Ele se move pelo seu Espírito. E esse movimento do Espírito somente vem a uma vida consagrada à palavra.